Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos dar início a mais uma aula. Nessa aula nós vamos falar sobre geometria espacial de posição, mas aplicando já esses conceitos a partir dos sólidos que nós conhecemos como prismas, ok? Então vamos fazer aqui alguns exercícios, onde nós vamos precisar, é claro, do entendimento lá da geometria de posição. Bom, no exercício 1, no cubo de vértices A, B, C, D, E, F, G, H. Então nós temos ali, ó, 6 faces quadradas. Então é claro, o cubo nós teremos faces quadradas que quando se interceptam são perpendiculares, ou seja, elas sempre vão estar formando 90 graus, certo? Vão estar interceptando, formando 90 graus. P pertence à aresta EH e o Q pertence à aresta AB, que é o segmento AB, né? Sabendo-se que as arestas do cubo medem 12 centímetros, então lá, todas as arestas aqui vão ter a mesma medida, né? Cada uma delas vai medir 12 centímetros. O P até o H vai medir 8, então esse pedacinho aqui, ó, mede 8, tá? E a Q vai medir 3. Então esse pedacinho também mede 3 centímetros. Determine o comprimento PQ. Bom, então ele quer o comprimento PQ, ou a distância, né, na verdade, que a gente está falando a relação aqui, da distância entre o P e o Q. Então vamos traçar aqui a distância entre P e Q, né, que é esse segmento. Nós queremos este comprimento, beleza? E aí eu já vou fazer uma observação aqui para vocês, né, ó. A aresta desse cubo mede 12, um pedacinho mede 8. Então esse outro pedacinho aqui, pessoal, é o que falta para 12. Então aqui, ó, já mede 4 centímetros, beleza? Por que isso? Porque vai ser importante para que nós possamos fazer uma projeção ortogonal desse ponto P em relação à aresta AD, tá? Então a gente vai fazer uma projeção desse ponto P. Então, ó, está sendo perpendicular. Se é perpendicular, vai estar formando então um ângulo de 90 graus, ok? Então forma um ângulo de 90 graus. E eu vou traçar aqui também, já unido um ponto Q com a minha projeção. Vou colocar aqui a projeção, que é o P', ok? E você vai perceber, ó, que nós estamos formando um triângulo retângulo aqui, ó. Se você unir aqui, nós temos um triângulo retângulo. E aí, através do triângulo retângulo, então a gente percebe, ó, que nós temos um triângulo retângulo que está sendo formado aqui, beleza? Mas o que é importante também é a gente tentar identificar, ó, a cada vértice, né, o encontro de cada aresta, né, pessoal, vamos lembrar que é 90 graus. A cada encontro, 90 graus. Então, este ângulo aqui também, ó, 90 graus. Então, você percebe que aqui na base, nós temos um triângulo retângulo, que você tem a medida 3, e você também tem essa medida, ó. Como a sua projeção foi ortogonal, então é certeza que, ó, se aqui mede 4, aqui também, ó, vai medir 4, tá? Então você tem aquele famoso triângulo 3, 4, 5. A hipotenusa, é claro, vai ser 5. E aí a gente consegue identificar a base desse triângulo. A altura, que é essa projeção que eu tracei, a gente sabe que é a medida da aresta, que também mede 12. Então, aplicando Pitágoras, nós vamos conseguir então identificar qual é o comprimento de PQ, tá? O desenho, para ficar um pouquinho melhor, vou colocando aqui para vocês, ó. Então nós temos essa projeção, esse entendimento, né, acerca do triângulo retângulo. Então, mais uma vez, né, ó, nós temos aqui o triângulo na base 3, 4 e 5. Pode aplicar Pitágoras que vai dar certinho aqui, que esse triângulo é famoso. 3, 4 e 5.
A altura aqui é 12, beleza? E vamos descobrir então PQ. Aplicando Pitágoras, nós temos o PQ ao quadrado igual a 12 ao quadrado mais o 5 ao quadrado. Então, PQ ao quadrado é 144 mais o 25. PQ ao quadrado vai ser igual a 169. Então, PQ é a raiz quadrada de 169. Então, PQ vai ser 13 centímetros. Então, o segmento PQ nós temos que vai ser 13 centímetros. Bom, pessoal, nesse exercício 2, eu já deixei a resolução aqui para vocês, que vai ser uma construção geométrica, né, para a gente representar essa ideia. Então, vamos olhar aqui, ó. Um plano alfa intercepta o cubo representado nos pontos A, B e C, determinando uma secção poligonal. Represente, então, essa secção, ok? Então, nós vamos pegar a ideia de um plano e a gente vai seccionar esse cubo. A primeira coisa que a gente vai fazer, é claro, é traçar umas retas, né? Passando por esses pontos. Então, nós vamos traçar aqui uma reta passando por BC. Vamos traçar também uma reta passando pelo ponto A. E assim por diante, até encontrar a outra reta aqui. Ok? E vamos ligar esses pontos aqui para determinar os pontos aqui na base. Tá? Então, esse desenho, essa representação, eu já coloquei aqui para vocês, e também o passo a passo do que está sendo feito, tá? Então, nós ligamos aí o ponto BC, ligamos também uma reta passando pelo ponto A, isso vai determinando outros pontos aqui nas arestas. Então, a gente tem a representação do plano alfa, do plano π, do plano beta e o plano gama que está sendo colocado aqui para nós, tá? Fazendo então essa secção nesse cubo, a figura que vai aparecer para a gente, ó, é um hexágono A, B, C, D, E, F, tá bom? Então, é claro que vale a observação também, né, que dependendo da posição desses pontos, a projeção aqui, né, a ideia do polígono que vai aparecer, né, vai ser também diferente. Essa secção será diferente. Então, tudo depende também da posição dos pontos. Como eles falaram no enunciado que deveria passar por A, B e C, então essa é a representação dessa secção. Beleza? Bom, exercício 3, no prisma reto. Então, olha lá, um prisma reto, a gente sabe que um prisma reto ele vai ter as bases, né, as arestas, sempre formando aí um ângulo de 90 graus acerca das suas bases, tá? Bom, ele está dizendo que os segmentos AD, BE, CF são paralelos e todos perpendiculares aos planos ABC e DEF, tá? ABC e DEF são as bases desse prisma. Calcule o ângulo entre as faces ABED e ACFD, conhecendo-se as medidas AB, AC e BC, tá? Mas antes, pessoal, quero que vocês percebam o seguinte. Como esses segmentos são paralelos, eles estão formando 90 graus, então aqui, ó, a face aqui no fundo, né, ABDE, forma 90 graus, e essa face aqui da frente também está formando um ângulo de 90 graus. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui? Quando essas duas faces se encontram, eu vou formar um ângulo exatamente aqui, ó. Vou chamar aqui de alfa. Esse ângulo é o mesmo ângulo que está sendo compreendido aqui embaixo, ó, tá? Então, aqui é alfa, porque a distância entre eles, entre essas arestas, vai ser a mesma, tá? Então, essa abertura aqui, tanto na base superior ou inferior, terão a mesma abertura, terão o mesmo ângulo, beleza? Por que, professor, você está falando isso? Porque eu vou pegar ali ó, as medidas que nós temos, ó. AB é 4, AC é 3 e BC é a raiz quadrada do 13. Perceba o que está acontecendo aqui, ó. Você tem um triângulo
onde você conhece os três lados e o ângulo, lei dos cossenos, pessoal. Então, se a gente aplicar a lei dos cossenos, a gente vai conseguir identificar aqui qual é a medida de alfa, qual vai ser o ângulo alfa, ok? Então, vamos pegar ali, ó, sempre o lado que é o oposto ao ângulo, né? Então, nós temos a raiz de 13, então é a raiz de 13 ao quadrado, igual, aí vamos lá, 3 ao quadrado, mais o 4 ao quadrado, menos 2 vezes o 3 vezes o 4, vezes o cosseno de alfa. Quem não lembra da lei dos cossenos, pega a nossa aulinha lá de lei dos cossenos para relembrar e praticar, ok? Vamos resolver? Bom, raiz quadrada do 13 ao quadrado, ficou só o 13. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Menos 24 vezes o cosseno de alfa. Bom, então é 13. 9 mais 16, 25. Passa subtraindo, então é menos 25. Igual a menos o 24 vezes o cosseno de alfa. 13 menos 25 menos o 12, o menos 24 passa dividindo, então igual a cosseno de alfa. Simplificando por 12, nós temos 1 sobre 2 igual ao cosseno de alfa. Pessoal, então qual é o cosseno de um ângulo que resulte em meio? Então você sabe que é o cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 é 1 sobre 2. Portanto, o nosso alfa aqui é 60 graus. Beleza? Bom, exercício 4. No paralelepípedo, foi dado aqui para nós, né, um bloco com 6 faces retangulares. Determinar o ângulo entre a diagonal DF e o plano da face EFGH. Então, ele está querendo saber, ó, qual é a medida de θ. Então, vamos descobrir aí o ângulo que está sendo formado com a diagonal. Pessoal, vou recorrer àquele exercício bem parecido que a gente fez aqui, ó. Lembra o triângulo 3, 4, 5? É claro que não está acontecendo aqui para a gente. Mas a gente sabe que como é um paralelepípedo, nós temos, ó, esses ângulos que estão sendo formados aqui, sempre vão ser 90 graus. Então, você tem um triângulo retângulo aqui, ó. Vou colocar 1, porque a gente vai calcular a medida de HF, tá? Então, HF é minha hipotenusa, vai ser ao quadrado, igual a 1 quadrado, mais a raiz de 2 também ao quadrado. Bom, então HF vai ser 1 mais o 2. HF vai ser, então, a raiz quadrada do 3. Então, a gente descobriu, ó, a diagonal da base, tá? A diagonal da base aqui mede raiz de 3, ok? Bom, pelo desenho aqui, você já percebe que nós temos um triângulo retângulo que está sendo formado, cuja hipotenusa aqui é a diagonal desse paralelepípedo, ok? Então, nós temos um outro triângulo retângulo, ok? Que vai ter aqui, ó, altura raiz de 3, a base aqui é a raiz de 3 também, só que a gente não precisa da diagonal, a gente precisa do ângulo, então dá para a gente aplicar as razões trigonométricas. Bom, então eu tenho quem aqui? Não tenho a hipotenusa, então eu tenho os catetos. Qual é a razão trigonométrica que utiliza os catetos? Vai ser a tangente, né, pessoal? Então a tangente de θ é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então a tangente de θ, o oposto é a raiz de 3 e o adjacente também é a raiz de 3. Então a tangente de θ é igual a 1. Então qual é o ângulo agudo, né, pessoal? Que a gente está trabalhando ali um triângulo. Qual o ângulo agudo no qual a tangente vai ser igual a 1? Então a tangente vai ser igual a 1 no ângulo de 45 graus. Então a gente sabe que o ângulo que está sendo formado aqui com a diagonal em relação à base vai ser o ângulo de 45 graus. Bom, exercício 5, pessoal, para a gente finalizar a nossa aula. No sólido abaixo, na figura 1, o ponto V não pertence ao plano alfa do quadrado ABCD. A distância do ponto V
ao plano alfa é 12. Então, pessoal, essa medida aqui, ó, vai ser 12. Na figura 2, temos o esboço do quadrado ABCD e algumas de suas medidas, como a B, que mede 14 centímetros, e a distância de V' à reta D é de 5 centímetros. Então, olha lá, V' é a projeção ortogonal de V sobre alfa. Se é ortogonal, está formando o ângulo de 90 graus. E essa medida aqui, que nós temos aqui do V' até o ponto da reta AD, né? Nós temos esse segmento, ele está falando que mede 5. Beleza? Bom, o que ele está querendo? A área dos triângulos VAD e VBC. Então, VAD é o triângulo que está nessa face e o VBC é o que está nessa face aqui, olhando da direita para a esquerda. Bom, pessoal, bem tranquilo aqui, que nós vamos fazer o seguinte. Olha lá. Aqui nós temos já a altura da face desejada traçada. Uma vez que a gente sabe que a área de um triângulo ele pode ser calculada como base vezes altura dividido por 2, certo? Então, aqui a gente percebe ó, que foi traçado a altura da face do triângulo que a gente precisa, certo? Então, eu tenho a altura aqui que foi traçado. Então, para encontrar essa altura, nada mais é do que eu calcular Pitágoras nesse triângulozinho aqui que está sendo formado. Então, eu tenho um triângulo retângulo, que é a projeção do V, formando aqui um ângulo 90 graus. E aqui ó, é a altura da face. Então, aqui é o V, aqui é o V' e aqui é o ponto E. Beleza? Então, eu primeiro tenho que calcular a altura da face e depois a gente vai para o cálculo da área. Bom, então quais são os valores que eu tenho aqui? 12 e o 5. Vamos aplicar Pitágoras. Então, nós temos VE ao quadrado igual a 12 ao quadrado mais o 5 ao quadrado. Então, VE é o 144 mais o 25. Então, VE é a raiz quadrada de 169. Então, VE vai ser igual a 13 centímetros. Beleza? Então, dessa maneira, eu consigo calcular qual é a área, vou colocar desse lado para a gente saber que é esse triângulo. A área do triângulo VAD, base vezes altura dividido por 2, certo? Essa medida AD é a mesma medida de AB, que é a mesma medida de CB, olha lá. Nós temos que é um quadrado que está na face. Então, na base, né? Então, nós temos que um quadrado está na base. Se é um quadrado, então aqui, ó, mede 14. Então, você tem 14 vezes a altura, que a gente encontrou que é 13, dividido por 2. Então, se você calcular 14 por 2 dá 7, 7 vezes o 13 vai dar 91. Então, é 91 centímetros quadrados. Então, a primeira área aqui, ó, que nós calculamos, vai ser 91 centímetros quadrados. Beleza? Vamos fazer a mesma ideia no outro triângulo. Então, nós temos aqui ó, um outro triângulo que está sendo montado. Perceba aqui, ó, que aqui é 5, o AB é 14, né, pessoal? Bom, se aqui é 5, esse pedacinho é o que falta para 14. Então, aqui ó, só pode ser 9. E a altura é a mesma, que a gente sabe que é 12. Então, aqui nós temos um outro triângulo retângulo. Altura 12, a base é 9, aqui é o V, aqui é o F e aqui é o V'. Então, a gente precisa saber a altura desse triângulo deste lado aqui, ó, que é o VF. Então, vamos fazer de novo Pitágoras. VF ao quadrado igual a 12 ao quadrado mais o 9 ao quadrado. Então, VF ao quadrado é igual a 144 mais 81. Então, VF é igual a raiz quadrada
de 225. Então, VF é igual a 15 centímetros. Vai ser de 15 centímetros. Bom, de novo, né? A área desse triângulo, então, é base vezes altura dividido por 2. Ok? Vamos calcular, então. A base vai ser 14. Então, olha lá. A área do triângulo VBC. Base vezes altura dividido por 2. Então, nós temos a base, que é 14, vezes a altura, que é 15, dividido por 2. Então, a área desse triângulo, 14 por 2, 7. 7 vezes o 15, nós temos, então, 105 centímetros quadrados. Beleza? Bom, pessoal, espero que você tenha gostado dessa aula. Até a próxima. Tchau, tchau.